Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará, a paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 17. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 17, que diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, Ele enviou Jesus aqui na terra para pregar o Evangelho, para ensinar as pessoas como se deve servir a Deus do jeito certo, corretamente. E Jesus veio aqui na terra. Jesus Cristo pregou o Evangelho. Jesus Cristo pregou a palavra de Deus, ensinou para aquelas pessoas daquela época e hoje para nós como se deve servir a Deus da maneira correta, como ser um crente que agrada a Deus, fiel a Deus. Mas muitas pessoas, elas lembram mais daquelas passagens da Bíblia que falam sobre os milagres de Jesus, as curas que Jesus realizou, né? Aqueles pregadores que pregam a prosperidade, né? Da teologia da prosperidade, eles pregam aquela passagem que Jesus multiplicou os pães e os peixes, aquela passagem que Jesus fez aparecer, né, um dinheiro ali na boca do peixe, né, para que fosse pago o imposto. Os pregadores que pregam, né, curas, né, que pregam saúde, eles pregam aquelas passagens que diz que Jesus curava as pessoas, né, que Jesus fazia um cego, né, enxergar. Jesus curava os olhos dos cegos, Jesus curava as pernas dos paralíticos, né, e os paralíticos se levantavam e saíam caminhando. Jesus curava os ouvidos dos surdos. Os surdos, eles passavam a ouvir. Só que a parte que Jesus pregava contra o pecado, que Jesus pregava como que o crente, como que deve ser a vida do crente, como que o crente deve agradar a Deus, como que o crente deve servir a Deus, o que o crente deve fazer para agradar a Deus. Esta parte é pouco pregada. Aquelas casas de oração, igrejas, onde se prega que Jesus cura, que Jesus faz aparecer dinheiro do nada, né?
que Jesus dá prosperidade, que Jesus dá saúde. Essas igrejas, essas casas de oração estão sempre cheias de pessoas. Mas aquelas igrejas que pregam que Jesus disse para que as pessoas abandonem, deixem a feitiçaria, a prostituição, a mentira, o roubo, né? Aquelas igrejas que pregam que Jesus ensinou que o crente ele tem que trabalhar honestamente, que o crente ele tem que amar o próximo, que o crente tem que perdoar, que o crente ele não deve, ele não pode cometer adultério, ele não pode falar mentira, que o crente tem que usar roupas que agradam a Deus, né? Que o crente tem que ter uma vida que não cause mal às outras pessoas. Essas igrejas têm poucas pessoas. Só que as curas de Jesus, os milagres materiais que Jesus realiza, não salvam ninguém, não levam ninguém para o céu. Mas o que leva para o céu é obedecer os ensinamentos de Jesus, é fazer o que Jesus ensinou a gente fazer para agradar a Deus. A palavra de Deus ela fala dos 10 leprosos, que Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um leproso voltou para adorar a Jesus, para servir a Deus, para ser um servo de Deus. Ou seja, aquele leproso, né, era um ex-leproso, que Jesus já tinha curado ele foi salvo. Os 9 leprosos, eles só foram curados por Jesus. Eles tiveram o corpo físico, material, purificado da lepra, mas eles continuaram com o corpo espiritual doente pelo pecado, porque o corpo espiritual deles não foi curado, mas o corpo físico deles foi curado. Agora aquele ex-leproso que Jesus curou ele voltou e adorou a Jesus Cristo, ele teve o corpo dele curado e a alma dele, né, o corpo espiritual dele curado também. Ele teve a vida espiritual e material curada. Houve um homem chamado João Batista que veio antes de Jesus pregando o Evangelho e batizando as pessoas. Ele veio pregando a palavra de Deus, né? João Batista ele veio pregando a palavra de Deus para as pessoas, ensinando as pessoas como que elas deviam agradar a Deus, como que as pessoas deviam servir a Deus, ensinando as pessoas qual era o jeito certo de servir a Deus. E a palavra de Deus diz aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, verso 1 e o verso 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista ele não apareceu pregando prosperidade, pregando curas, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que João Batista não fez nenhum milagre. João Batista nunca curou ninguém. João Batista nunca multiplicou pão e peixe. Mas João Batista pregava a palavra de Deus para as pessoas. Ele pregava para as pessoas parar de fazer o mal, deixar o adultério, a mentira, o roubo, a prostituição e passar a servir a Deus, a trabalhar honestamente, a falar a verdade, a fazer o bem para o próximo, para que eles fossem salvos.
né? E aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 17, diz que Jesus ele pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus ele curava as pessoas. Jesus ele multiplicou pão e peixe. Mas Jesus Cristo também pregou a palavra de salvação. Porque pão e peixe não levam ninguém para o céu. Porque é um alimento apenas para o corpo. Mas Jesus ele dava para as pessoas também um alimento para a alma, que é a palavra de Deus. Aqui em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, fala de Zaqueu, né? Aqui fala de Zaqueu que, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando ali por onde ele morava, Zaqueu ele era o chefe dos publicanos, ele era um homem rico. Só que ele cobrava a mais das pessoas, ele não cobrava das pessoas o valor correto, o valor certo, ele roubava das pessoas. Ele era rico porque ele roubava também, ele cobrava mais, ele cobrava o dinheiro a mais do que aquele dinheiro que era o certo para cobrar. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando ali, ele queria ver Jesus. Ele sentiu a vontade de ver Jesus. E a palavra de Deus diz que ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus olhou Zaqueu lá em cima da árvore e falou para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E a palavra de Deus diz que Zaqueu levou Jesus lá para a casa dele, né? E a palavra de Deus diz que Zaqueu ouviu os ensinamentos de Jesus, e Zaqueu ele se converteu de todo o pecado que ele cometia. E a palavra de Deus diz que Zaqueu falou para Jesus, né, que ele ia ajudar aquelas pessoas que eram pobres, né? Aquelas pessoas que eram pobres, que estavam ali passando fome, passando necessidade, né? E ele disse que ele ia devolver, né, o dinheiro que ele tinha roubado, que ele tinha cobrado a mais das pessoas. Zaqueu ele se converteu. Zaqueu ele não foi um crente. Ele não virou um simples crente que acreditava em Jesus, mas Zaqueu ele deixou de fazer o mal. Zaqueu ele parou de fazer a vontade do diabo, porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, que o diabo é o pai da mentira. E Zaqueu ele fazia as vontades do diabo, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele se converteu daqueles maus caminhos, e Zaqueu passou a praticar os ensinamentos de Jesus. Zaqueu parou de fazer a vontade do diabo e passou a fazer a vontade de Deus, passou a agradar a Deus. Ele parou de agradar o diabo e passou a agradar a Deus, né? E Jesus ele se agradou ali da atitude de Zaqueu. Tem pessoas que cantam aquele hino, né? Que aquele hino que foi inspirado nessa passagem de Zaqueu, né? Jesus entra na minha casa, entra na minha vida. Só que muitas vezes esses crentes, eles querem que Jesus entre na casa deles, entre na vida deles, mas eles não querem deixar o adultério, não querem deixar de falar mentira, não querem parar de fazer o mal para o próximo, não quer parar de roubar, né? Não quer parar de enganar o patrão, né? Não quer parar de fazer coisas erradas, não quer perdoar,
o próximo, não quer amar o próximo, mas quer que Jesus entre na casa dele. Né? Só que Jesus, né, Zaqueu, quando Jesus entrou ali na casa de Zaqueu, Zaqueu ele teve uma conversão verdadeira na vida dele. Zaqueu ele se tornou um crente fiel a Deus. Ele parou de fazer as coisas erradas que ele fazia e passou a praticar os ensinamentos de Jesus, passou a obedecer aos mandamentos de Deus. Né? Então, muitas igrejas hoje, elas não estão pregando o que Jesus pregava. Tem muitas igrejas que cantam aqueles hinos que estão na moda, aquelas músicas gospel, aquelas músicas evangélicas, daqueles cantores evangélicos famosos, né? Mas não canta aqueles hinos que Deus quer ouvir, né? Aquelas pessoas não perguntam para o Senhor Deus, Senhor Deus, revela para nós qual hino que o Senhor quer que a gente canta para o Senhor, Senhor Deus. Porque se a igreja é de Deus, a igreja tem que cantar os hinos que Deus quer ouvir. Não os hinos que as pessoas gostam de ouvir. Não aquelas músicas evangélicas que estão sendo tocadas na internet, são famosas. Mas o crente que é fiel a Deus tem que cantar os hinos que louvam a Deus, que Deus quer ouvir. E não é só cantar, Deus não quer que o crente só fica cantando o hino, não. Deus quer que a pessoa, se estiver fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, Deus quer que aquela pessoa pare de praticar o mal, pare de fazer a vontade do diabo e passe a obedecer os mandamentos de Deus, passe a praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, vai ter gente que vai falar, mas mestre, o Senhor me curou, eu era paralítico, o Senhor me curou. O Senhor abriu uma porta de emprego para mim, porque eu estava desempregado. Mas Jesus ele vai falar, olha, você não vai entrar no reino de Deus, porque você apenas foi curado. Você apenas recebeu um milagre material, mas você não parou de fazer as coisas erradas que você fazia. Porque muitas vezes Jesus ele cura uma pessoa que não quer servir a Deus, porque Deus ele ama aquelas pessoas. Jesus ele curou aqueles 10 leprosos, só que 9 leprosos eles não queriam nada com Deus, eles não amavam a Deus. Mas um leproso, ele se converteu. Ele aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Então não quer dizer que a pessoa foi curada na igreja, a pessoa recebeu uma prosperidade na igreja, essa pessoa vai ser salva. Porque Deus, ele dá para as pessoas as bênçãos materiais, mas Ele também dá as bênçãos espirituais. O que são as bênçãos espirituais? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que o crente, obedecendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, esse crente vai ser salvo. Hoje nós vemos muitos testemunhos na internet, no rádio, nos meios de comunicação. O crente ele fala assim, olha, eu estava desempregado, mas Jesus abriu a porta de emprego para mim, hoje eu estou trabalhando. Eu estava doente, mas Jesus me curou. Eu estava com câncer, mas Jesus tirou o câncer. Mas é difícil a gente ver um testemunho de uma pessoa que diz, olha, eu fazia coisas erradas. Mas quando eu ouvi a palavra de Deus sendo pregada, eu aceitei a Jesus Cristo e hoje eu estou praticando os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu parei de fazer as coisas erradas que eu fazia.
Hoje esses testemunhos são difíceis de a gente ouvir. Antigamente a gente ouvia esses testemunhos. Hoje é só testemunho de prosperidade, de cura. Porque a maioria das igrejas, a maioria dos pregadores só prega a cura do corpo, as bênçãos materiais, mas não prega a cura da alma, igual Jesus pregava. É difícil a gente ver um pregador pregando o que João Batista pregava, que está escrito aqui em Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É difícil a gente ver um pregador pregando o que Jesus pregava, que está escrito aqui em Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque quando Jesus voltar, Jesus não vai levar pessoas que só foram curadas, que só receberam prosperidade de Deus. Jesus vai levar aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados e estão ali servindo a Deus, que estão ali pedindo perdão para Deus, que estão ali se convertendo de seus maus caminhos e aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Aceitar Jesus Cristo não é só levantar a mão dentro da igreja e falar: Senhor Jesus, escreve meu nome aí no livro da vida, que agora eu sou crente. Não. Aceitar Jesus Cristo é ler a Bíblia, aprender o que Jesus ensinou e praticar o que Jesus ensinou. É ler a Bíblia, aprender os mandamentos de Deus e fazer o que Deus manda, obedecer os mandamentos de Deus. Aí sim, Jesus ele vai escrever o nome daquela pessoa no livro da vida. Porque nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum obreiro, nenhum pregador pode escrever o nome de uma pessoa no livro da vida. Mas somente Deus pode escrever o nome da pessoa no livro da vida. Porque o livro da vida não está dentro de uma casa de oração, de uma igreja. Mas o livro da vida está lá no céu com Deus. E Deus ele só vai escrever o nome no livro da vida daquele crente que aprende a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus e faz o que Deus disse para fazer e faz o que Jesus Cristo disse para fazer. Então não adianta ficar cantando aquele hino para Jesus entrar na casa, se não se converter dos maus caminhos, se não parar de falar mentira, se não parar de praticar o adultério, se não parar de fazer a vontade do diabo. Cantar essa música evangélica não adianta nada. O que vai salvar o crente é praticar o que Jesus ensinou, é se arrepender, porque o reino de Deus está chegando, Hoje existem muitas pessoas lá nos hospitais doentes que elas não vão passar de hoje. Hoje mesmo elas vão falecer. A vida delas vai terminar aqui na terra. Mas será que estão preparados para serem salvos? Porque se não tiver preparado para ser salvo, não vai ser salvo. Mas se tiver preparado para ser salvo, vai ser salvo. E também a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, primeiro Jesus vai ressuscitar aquelas pessoas que morreram, que a vida delas aqui na terra terminou, mas elas estavam servindo a Deus, eram crentes fiéis a Deus, eram pessoas que praticavam os ensinamentos de Jesus Cristo quando estavam vivos. E depois Jesus ele vai levar aquelas pessoas que estiverem vivas aqui na terra, mas servindo a Deus do jeito certo.
praticando os ensinamentos de Jesus Cristo. Né? A palavra de Deus não diz que Jesus vai levar aquelas pessoas que estão batizadas, que até tomam a Santa Ceia, né? Mas estão no pecado, estão no adultério, falam mentira, enganam as pessoas, enganam o patrão, né? Pessoas que ficam embriagadas, né? Pessoas que fazem o mal. Jesus não vai levar essas pessoas, mas Jesus ele vai levar aquelas pessoas que praticam o que Jesus ensinou, né? Jesus ensinou falar sempre a verdade, aconteça o que acontecer, trabalhar honestamente, perdoar, né? Amar o próximo, né? Trabalhar honestamente, né? Fazer o bem para as pessoas, né? Jesus ensinou. Jesus ensinou as pessoas a não praticar a feitiçaria, a não cometer adultério, né? Se a gente ler Mateus, capítulo 6, capítulo 7, Mateus capítulo 6 e capítulo 7, que é o Sermão da Montanha, a gente vai ver uma pregação de Jesus para a salvação, né? Que é uma pregação que em muitas igrejas não está sendo pregada, né? É difícil a gente ver numa igreja a pregação do Sermão da Montanha que Jesus pregou, né? Então, a pregação tem que ser do jeito que Jesus pregava. Hoje tem igrejas que tem teólogos pregando naquelas igrejas. Só que os crentes estão no adultério, roubam, compram, mas não pagam, mentem, falam mentira, né? Vão para a empresa, enganam o patrão, né? Não trabalham honestamente, né? A gente vê aí tantos crentes e até teólogos envolvidos em escândalos, né? Fazendo a vontade do diabo. Por quê? Porque esses teólogos, esses pregadores, eles não estão pregando o que Jesus pregava. Eles estão pregando o que eles aprenderam na faculdade, de teologia, o que eles aprenderam em curso de teologia pela internet, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que a pregação sem a direção do Espírito Santo não serve para nada. Que a sabedoria do homem não serve para nada se esse homem não estiver sendo ali dirigido pelo Espírito Santo, né? Porque Jesus ele disse assim, né? Antes dele ir para o céu, que Deus ia mandar o Espírito Santo aqui na terra, né? Para que os crentes lembrassem de tudo que Jesus ensinou. Por que tem teólogos hoje, pregadores, que não estão pregando o que Jesus ensinou? Porque eles não têm o Espírito Santo na vida deles. Eles confiam no diploma, eles confiam neles mesmos, né? Eles pregam aquelas pregações que vai fazer o povo, né, frequentar aquela igreja, dar dinheiro naquela igreja, mas que não vai salvar a vida de ninguém. Mas aquele crente, aquele pregador que ele prega com a direção do Espírito Santo, aquele crente que prega do jeito que Jesus pregava, aquele crente ele está pregando uma palavra de salvação, né? Que é uma pregação que vai salvar muitas almas. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém.
Vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra de salvação revelada. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra de salvação que o Senhor tem nos ensinado, nos revelado, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, abençoe a cada um de nós, Senhor Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.